Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse armário aqui para colocar louças. Também pode ser colocado outras coisas, pode ser colocado os potinhos de tempero, outras decorações, mas o meu eu fiz para colocar a louça. Se você gosta dos vídeos do canal, não esquece de compartilhar nossos vídeos, ativar o sininho das notificações e se inscrever no canal. Eu fiz esse armarinho para colocar aqui. Esse canto inteiro era ferramentas que eu tinha. Agora eu quero usar só como cozinha, então eu tô mudando aos poucos. Então essa parede agora do armarinho foi a última que eu tirei, que ainda tinha ferramentas. Aqui a parte de baixo eu já tinha mudado faz algum tempo. Eu vou deixar assim por enquanto, mas eu ainda vou fazer mais algumas mudanças ali embaixo. Eu tirei aqui tudo que tinha na parede já, as minhas ferramentas, as coisas que estavam aqui, para eu poder ver o meu espaço e o que eu vou fazer. Planejar o que eu vou fazer. Eu vou ter que tampar ali todos aqueles furos da parede, tampar com massa corrida e pintar de novo. E vou tirar também essa prateleira que estava em cima. Esse quadro aqui da parede não é um quadro, ele serve para guardar minhas ferramentas. Então eu usei uma moldura ali uma tela de pintura mesmo. Eu tinha ganhado algumas coisas, eu pintei de branco e fiz ali dentro uma moldura e coloquei com dobradiça. Assim minhas ferramentas ficam guardadas. Eu tenho aqui algumas sobras, algumas madeiras de pinos. Tenho 4 pedaços desses maiores e 2 desses menores. O maior tá com 70 e poucos centímetros, eu vou deixar com 70. Eu vou dividir elas no meio. Essa menor tá com 50 centímetros, vai ser a altura da minha prateleira. Então ela já foi usada, nem me lembro o que ela era, mas eu guardei. Eu vou deixar assim mesmo com essas partes estragadas, não sei ainda se eu vou tampar. Como ela é uma tábua aparelhada, ela era de 20 centímetros, mas depois que passa na máquina para ficar lisinha, ela diminui um pouco, então deu quase um centímetro mais ou menos de diferença. E a largura aqui dela, ela tem mais ou menos 2. Eu vou usar a serra tico-tico, acabei comprando outra serra minha, eu acabei estragando. Ela ficou muito desalinhada, não sei se compensa mandar arrumar. Mas como eu uso bastante, eu comprei outra. E eu vou usar essa serra aqui. Essa lâmina. 8T BU 38. É uma lâmina bem grossa. Para fazer corte em madeira bruta assim é melhor. Então só vou colocar aqui a serrinha. E eu vou levar lá para baixo. Vou cortar ali no quintal. Vou colocar a bancadinha de montar ali. Para não fazer muita sujeira aqui dentro. Essa outra parte aqui eu vou tirar já um pedacinho para deixar com 70 centímetros. E a parte que vai no meio, eu vou tirar um pouquinho mais, vou tirar a espessura da madeira, porque ela vai encaixada entre as duas. Já fiz aqui algumas marcações. Agora eu só vou cortar. Já dividi as madeiras no meio, vai ser mais ou menos isso, uma prateleira no meio. Então sobrou uma madeira ainda, um pedaço da madeira. Eu ainda vou fazer o detalhe com ele. Coloquei os pratos aqui para ver se dava o tamanho, mas depois que eu coloquei o detalhe, eu tive que mudar a prateleira de lugar para poder tirar os pratos. Eu coloquei aqui no lugar mais ou menos e eu já tô vendo que não vai dar certo a prateleira. Então eu vou fechar o quadrado primeiro e daí eu vou medir de novo para poder cortar ou lixar a madeira. Eu tô usando uma broca para madeira, vou fazer um pré-furo e vou colocar parafusos. Poderia ser uma broca mais fina, mas eu não tenho, então vou usar essa. O parafuso ele tem que passar
por uma madeira e prender a outra, então tem que ser um parafusinho meio grande. O meu aqui eu não sei o tamanho para falar, mas ele é grandinho, deve ter uns 4 centímetros. Montei o quadrado, acertei a madeira que não cabia, fiz uma marcação ali e também prendi com parafusos. Depois eu acabei mudando quando eu coloquei o detalhe. Para fazer um detalhe, dar uma graça a mais na prateleira, eu fiz um molde. Eu peguei um papel reciclável mesmo. Não tinha um que fosse grande o suficiente do tamanho da minha prateleira. Eu uni ali no meio com fita adesiva. E fiz um outro também, um outro molde, mas eu não gostei muito. Então eu fui vendo algumas inspirações no Pinterest e copiando mesmo. Fui recortando o papel e vendo se ficava do meu gosto. Então vai ser esse de coração. Não vou colocar os 3 corações, que dá muito trabalho para cortar na madeira de pinos. Mais um eu vou colocar. Com a metade da tábua que sobrou, da madeira que sobrou, eu vou cortar o meu molde. E fiz ali mais dois pedacinhos marcados. Eu não coloquei o molde para baixo, porque eu não quero que fique muito grande essa parte. Então, eu coloquei meu molde um pouco mais para cima, para que ele ficasse mais estreito. Com essa parte que sobrou, eu fiz umas marcações ali e vou cortar dois quadradinhos ali, 2 compridinhos ali. Para ser o fundo do meu armário, eu vou usar essa madeira aqui, ela tá bem feia, bem estragada, cheia de furos, mas é o que eu tenho. Então, eu vou fazer uma marcação aqui, deixar do tamanho do fundo. E eu acho que nem vai dar para pintar ela, eu vou forrar ela com tecido mesmo, para ver se disfarça um pouco essa feiura que ela tá. Eu já fiz um furo aqui no coração que eu vou cortar. E agora eu começo cortando essas 2 tiras primeiro. Aqui a parte do coração, eu fiz um furo com a broca para madeira, o suficiente para poder passar a lâmina da serra, para que a gente possa virar para lá e para cá e conseguir cortar o coração vazado. Eu acelerei um pouquinho aqui as imagens, mas para poder cortar essas partes que são curvas, muitas vezes não dá para cortar tudo numa vez. Tem que ir fazendo aos poucos, porque senão a serra não consegue fazer toda essa curva, é uma lâmina grossa. A gente corta de um lado, vira e corta do outro. Para cortar o coração também é a mesma coisa. Não dá para cortar tudo de uma vez, então a gente vai fazer vários cortes para poder chegar ao ponto que a gente quer. Dá bastante trabalho porque ele é pequeno e a madeira é bem bruta, mas dá certo também. Tô acabando de cortar o coração aqui e vocês vão ver que não fica bom, fica um pouco torto. Depois eu tive bastante trabalho para poder lixar. Aquela madeirinha que eu cortei, eu dividi ao meio e coloquei aqui. Não preguei ainda, só tô vendo como que vai ficar. Eu achei aqui algumas sobras. Eu também vou usar. Essas madeiras você pode comprar já pronta, mas eu não tenho o suficiente aqui e não vou sair para comprar. Então, agora eu vou cortar mais alguns pedacinhos e vou encaixar ali, para ficar tipo uma cerquinha. Nessa madeira aqui seja mais fina. E o que faltar, eu vou cortar da outra. Para fazer o fundo, eu tô usando a minha própria madeira, a minha própria caixa, meu armário, como molde. Já risquei ali com lápis e agora eu vou cortar, vou usar a mesma serra que eu já estava usando. Como essa madeira estava muito feia, muito cheia de buraco, então ela tinha muitas partes que iriam aparecer mesmo colocando tecido. Então eu dei uma lixada nela com a esmerilhadeira. Poderia ser uma lixa também, mas eu achei que com a esmerilhadeira seria mais rápido. Deixei ela um pouco mais uniforme. Eu já lixei todas as peças. Esses furinhos eu ainda vou tampar. O coração deu bastante trabalho, mas eu consegui lixar.
E agora eu vou fazer essa montagem aqui, dos meus pedacinhos ali. Eu fiz uma certa divisão e eu vou colocar seis pedacinhos. Eu vou colocar com cola branca e vou colocar uma fita crepe e vou deixar secar. Eu vou usar aqui para tampar os furos, como são furos grandes. Eu vou usar, tô usando aqui pó de serra e cola branca. Vou fazer uma misturinha aqui e vou encaixar nos buraquinhos. Eu não gosto muito dessa mistura, eu acho que sempre fica muito grosseiro, mas eu acho que também para tampar esses furos maiores é melhor. Para fazer essa cerquinha aqui na prateleira, eu colei primeiro lá com cola branca, acertei bem o tamanho. E agora eu vou fixar ela com alguns preguinhos. Como eu vou colocar os pratos ali, eu quero que fique bem firme, então eu tô usando o preguinho. Vou fazer um pré-furo primeiro. A madeira é bem fininha, mas coloquei um ali, deu certo, eu vou colocar o resto. Eu vou colocar em cima e embaixo. Tô usando essa broquinha aqui bem fina para fazer o pré-furo. Eu forrei o fundo com tecido xadrez que eu já tinha, só fui passando cola branca e esticando o tecido. Não colei aqui ainda no lugar, porque eu vou fazer uma marcação aqui para mim poder pendurar na parede. Eu quero que ele fique bem firme, porque eu vou colocar pratos, louças, então é pesado. Eu vou usar cantoneiras. Eu vou usar 3 cantoneiras, que é o que eu tenho aqui, e eu acho que vai ser o suficiente. Então, eu vou fazer uma marcação ali, eu vou cortar o fundo. Eu já andei fazendo uma marcaçãozinha ali. Vou tentar mostrar para vocês. E em cima também. Eu posicionei ali onde eu vou querer que fique a minha cantoneira, no meio da prateleira. E fiz uma marcaçãozinha ali na madeira com a caneta mesmo. Fiz aqui e fiz lá em cima, que vão ter 2. E eu vou cortar aqui para poder passar a cantoneira, ela ficar para a parte de dentro. Vai ficar um pedaço para fora, mas o resto para dentro. Passei uma mão de branco, mas eu achei que apareceram mais ainda as imperfeições. Então, eu vou passar uma massa corrida para poder dar um acabamento melhor. Nessas emendas, nos lugares onde já tem alguns furinhos ainda. O coraçãozinho ficou bem torto, mas vai ficar assim mesmo. Eu tô usando aqui essa massa acrílica da Souvenir. É uma massa para parede, mas você pode usar uma massa corrida comum que também dá certo. Agora eu só vou passar em tudo aqui, vou deixar secar e lixar. A iluminação aqui não tá muito boa, já tá noite, mas eu quero terminar. Eu passei 3 demãos, talvez até um pouco mais em alguns lugares. Entre algumas demãos, as primeiras eu lixei um pouquinho para ficar um acabamento mais fino. E até que ele ficasse bem branquinho. Coloquei o fundo, acabei não mostrando, mas eu só prendi ele com preguinhos pequenos e com martelo mesmo, bem simples. Aqui dá para ver bem as cantoneiras que eu coloquei, passou do outro lado. E aqui eu fiz um furinho ali nessa aqui que vai passar para frente, para mim poder prender na parede. Agora eu vou fazer uma marcação e depois eu vou parafusar. Esse do meio vai ficar aparecendo um pouco. Aqui pelo lado da frente eu fixei as cantoneiras com parafusos pequenos. Coloquei 2 em cada. Eu deixei meu armário bem branco, agora eu vou dar uma sujadinha nele com betume em cera. Eu vou usar uma esponjinha, vou tirar bem o excesso e vou passar só nos cantinhos. Poderia ser outro betume, poderia ser o betume da Judéia, poderia ser tinta, ou você pode deixar assim branquinho, mas eu quero que ele fique com uma cara de usado. Então, eu vou passando aqui bem de leve nos cantinhos, só para dar uma sujadinha. Acabei de instalar ele. Hoje é uma sexta-feira, já são 11 e pouco da noite, mas eu queria colocar hoje mesmo, não queria deixar para amanhã. Então, agora eu vou colocar algumas coisinhas ali só para poder finalizar o vídeo.
Coloquei algumas louças, a parte de cima da parede ainda preciso arrumar, que tem uns furos. Ainda não sei se vai ficar assim, mas é só para vocês poderem ter uma ideia de como ficou. Se quiser pode colocar ganchinhos, pode colocar mais coisa, mas esse eu vou deixar assim, bem simples. Do outro lado eu vou fazer outro e depois eu mostro para vocês. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!